Olá, irmãos. Bom para estarmos juntos para nosso estudo da Escola Dominical e eu quero convidar você para a gente dar seguimento em nossas lições. Estamos agora falando sobre finanças. Nosso tema é Finanças à Maneira de Deus. O meu nome é Rodrigo, eu sou pastor na Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba e hoje nós vamos então olhar o estudo 2. Nós falamos já sobre a parte de Deus no estudo 1 e agora vamos falar sobre a nossa parte no estudo número 2, falando sobre fidelidade. Então, nosso versículo-chave é esse versículo de 1 Coríntios 4:2, que diz assim: o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu quero só destacar uma questão que eu não falei na lição anterior, mas esses estudos a gente tem os livrinhos. Então, se você tem interesse em ter esse material, você me manda uma mensagem, me manda um WhatsApp, e aí eu posso mandar para você. Se você está nos assistindo pelo YouTube, pode colocar nos comentários ali e a gente manda para você em PDF. E todos os espaços que você vai vendo nas telas são os espaços para você poder preencher na apostila também. Todo o material que você está visualizando é o material que também está escrito, então faz uma apostila para você poder ter isso em mãos também, se você tiver interesse. Muito bem, então, vamos aí fazer a nossa introdução. Vamos relembrar o que a gente viu na lição passada. A gente já viu que tudo que tem no universo, inclusive a Terra, inclusive eu, você, todas as coisas que foram criadas, tudo isso pertence ao Senhor. Salmo capítulo 24, versículo 1, outros versículos referentes estão tratando sobre isso. Como isso nos afeta de um modo prático? Na prática, a gente percebe que o homem ele tem controle sobre as coisas materiais, ele tem domínio sobre aquilo que Deus lhe permite controlar, e todo o poder que ele tem sobre as coisas, seja sobre o bem, seja para o mal, também acaba sendo responsabilidade. O homem tem responsabilidade sobre isso. E o que requer de nós como seres humanos? Precisamos entender duas coisas bem claras. A primeira questão é que o domínio que o homem tem sobre as coisas ele é determinado pelo dono das coisas. Deus é o verdadeiro dono, o dono em última instância. Então tudo que nós temos é parte do nossa responsabilidade de cuidado disso que Deus nos permite ter. Gênesis 1:28 diz assim: e Deus lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Salmo 8, versículo 6 também ilustra isso. Ele diz: deste-lhe, ou seja, ao homem, domínio sobre as obras de tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Então, essa é a primeira coisa bem importante. A segunda coisa, então, se Deus é dono de tudo, então nós somos apenas administradores, ou mordomos, ou despenseiros, conforme 1 Pedro 4:10, daquilo que Deus nos permite ter, ou seja, daquilo que nós declaramos como nosso, né? Nosso entre aspas, porque na verdade tudo isso pertence a Deus, então nós somos só administradores daquilo que Deus está nos dando. E você já sabe que tem um ditado popular, que eu acho que é bem pertinente, que fala: a gente vem para esse mundo sem nada e a gente vai desse mundo sem nada. Então tudo que nós temos, na verdade, é só temporário. Serve para uma administração temporária. Os nossos recursos, nossos bens, até o nosso tempo, nossa saúde, todas essas coisas, nossa família é parte dessa concessão de Deus. E aí vem a pergunta: como é que nós devemos administrar nossos bens? Se a gente já viu na lição passada sobre Deus sendo dono de tudo e o que isso implica, sendo que agora nós somos responsáveis, o que isso implica para nós? Como é que nós devemos administrar isso? Como é que nós devemos ser mordomos disso? Então, vamos ver aqui um pouquinho duas coisas relacionadas à questão da administração. Primeira coisa, como administradores das coisas de Deus, o que Deus requer de nós é uma atitude bem importante, que é fidelidade. Olha aí 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros
é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que Deus está requerendo de nós é fidelidade. Então, você vai lembrar muito do que nós falamos nas parábolas dos talentos. Se você não viu sobre esse estudo sobre a parábola dos talentos, está aqui no nosso canal. Você pode ver depois, relembrar os ensinamentos que estão aí, através daquilo que Jesus Cristo falou para os seus discípulos. E o que ele está destacando é a fidelidade. Fidelidade naquilo que nos é dado. Não importa a quantia que foi confiada. Lembra que a cada um dos servos, aquele senhor, quando ele sai de viagem, ele concede um servo ele concede 5 talentos, para outro ele concede 2 talentos, e ao primeiro 1 talento, e cada um deles segundo a sua capacidade. E o que ele requer quando ele volta? O que ele pede desses seus servos? Ele quer que eles demonstrem a fidelidade em ter administrado esses bens, administrado com fidelidade. Olha Mateus 25, versículos 14 e 15. O Senhor confia quantidades diferentes aos seus servos conforme a sua capacidade. Mateus 25, versículos 21 e 23. O Senhor recompensa o servo que ganhou 2 talentos de modo absolutamente igual ao que ganhou 5 talentos. Não houve um tratamento diferente entre os dois. Não houve um tratamento maior para o que ganhou 5 em relação ao que ganhou 2. Deus, ele trata, o Senhor da parábola, ele trata de modo igual por causa da fidelidade deles. Também, ele não se importou com a quantia, mas com a fidelidade de cada um desses seus servos. Então, alguém disse o seguinte: o que importa não é o que você faria se tivesse R$1 milhão, mas o que você está fazendo agora com os R$10 que você tem. Esse é o princípio de seja fiel nas pequenas coisas. E Deus então vai poder conceder as grandes coisas. Se você é fiel nas pequenas coisas, Deus vai então capacitar você para poder ser fiel nas grandes coisas. Fiéis em 100% das áreas da nossa vida financeira. E é isso que nós estamos tratando aqui. Fidelidade implica em diversas áreas, mas nós estamos olhando especialmente as áreas que estão envolvendo a questão financeira. Muitas vezes, talvez você já foi ensinado, talvez você já ouviu que você deve ser fiel nos seus 10% que pertence ao Senhor, o seu dízimo, e os outros 90% você pode administrar como você quiser. Mas não é assim. Não é esse o ensinamento de Deus. Ou seja, a falta de conhecimento e atenção em lidar com dinheiro pode levar a nossa vida financeira à destruição. O ensinamento de Oséias 4, versículo 6, apresenta esse princípio. Quando você não tem o conhecimento, você vai perecer, vai ser destruído. O que significa isso? Nós precisamos ser fiéis em tudo, nos 100%, não apenas nos 10% de Deus e usar os outros 90% como eu bem entendo. Preciso administrar todo o 100%. Tudo eu preciso buscar do Senhor sabedoria. Segunda coisa aqui que nós devemos entender, fidelidade é exigida porque nós temos que prestar contas de tudo que nos é confiado. Nós vamos diante de Deus, vai chegar um momento em que nós vamos apresentar a Deus tudo que nós estamos fazendo com o que Ele nos deu. Então, olha Mateus 25, 19. Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Houve uma prestação, um relatório da maneira como ele estava administrando os bens. 2 Coríntios 5, 9 e 10 diz assim: nosso acerto de contas se dará no tribunal de Cristo. Então, esse é um texto muito importante que a gente deve olhar. Olha comigo então, se você está com a sua Bíblia aí, vou convidar você a abrir ela, ligar a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. 2 Coríntios 5, versículos 9 e 10. Diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. Se isso implica as nossas atitudes, quanto mais implica a questão
da nossa atitude financeira também. Então, por isso nós devemos prestar bastante atenção no que Deus está dizendo aqui. O Senhor, Ele não vai exigir mais do que Ele mesmo nos capacitou a fazer. Esse é um ensinamento importante de Mateus 25:15, na parábola dos talentos. Ele vai exigir aquilo que Ele sabe que você tem capacidade de administrar. Então, você precisa fazer o seu melhor. Talvez você pode dizer, mas pastor, eu não tenho muitas condições, não tenho muitos recursos. Mas nos recursos que você tem, você é responsável sobre esses recursos. E nós somos responsáveis em administrar bem aquilo que Ele tem nos dado. Por quê? Precisamos ser fiéis e porque nós vamos prestar contas disso ao Senhor. Aí, a próxima frase, contudo, o que se pode esconder de Deus? Existe alguma coisa que nós podemos esconder do Senhor? Não, nada. Tudo está pleno aos seus olhos. Olha o que diz Hebreus 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você notou aí? Tudo está descoberto e exposto. Deus, Ele sabe as suas condições, as suas necessidades e também as suas habilidades e a maneira como você está administrando seus bens. Se você está investindo com sabedoria, se você está até mesmo gastando com sabedoria, com discernimento. Então, isso fala muito sobre nossa fidelidade. Olha lá, portanto, todas as decisões de como utilizamos o dinheiro que temos são decisões espirituais, com consequências eternas. Vai haver sim uma responsabilidade. Por isso, nós devemos administrar o 100% com bastante sabedoria, com bastante prudência, bastante cuidado, bastante seriedade. Eu vejo a questão de finanças, e nós vamos falar na próxima aula sobre dívidas, e uma das questões importantes é como alguém ilustrou da seguinte forma: finanças, dinheiro, é como um cavalo brabo. Você precisa manter a rédea firme, precisa manter o controle. Porque se você simplesmente soltar as rédeas e você pensar, agora eu tenho esse dinheiro a mais, está entrando esse dinheiro aqui, está entrando esse valor que eu vou receber, e você afrouxa as rédeas, é muito fácil para esse dinheiro acabar se dissolvendo, se dissipando. Por isso você precisa ter uma administração. É claro que nossa confiança está no Senhor, mas precisamos tratar isso com bastante seriedade. Olha aí, próxima questão que a gente vai tratar é os benefícios de se administrar fielmente essas finanças. É gostoso saber, é um incentivo para a gente saber como você vai poder aproveitar esses benefícios. Olha só, quais são o valor de você administrar fielmente? Primeira coisa, você vai experimentar uma comunhão íntima com Cristo. Dos resultados, um dos benefícios de você ser um administrador fiel é poder desenvolver essa comunhão íntima com Cristo. Olha o que diz Mateus 25:21, e aqui eu vou usar a NVI, eu acho que eles traduzem bem essa expressão. Quando o Senhor fala para o seu servo, os seus servos que foram fiéis na administração dos talentos, ele diz: venha e participe da alegria do seu Senhor. Venha junto comigo para celebrar, gozar a alegria do Senhor. Então, comunhão. Segunda coisa, você vai ter um desenvolvimento no seu caráter. A primeira questão, enquanto fala de comunhão íntima, eu não acredito que é só uma comunhão no céu, eu acredito que fala até mesmo do nosso relacionamento dia a dia com Deus, mas também o nosso processo de desenvolvimento do nosso caráter. Olha aí na nossa tela, o processo de conseguir investir, economizar, comprar, gastar ou até mesmo doar o dinheiro cria em nós uma disciplina que é benéfica para todas as áreas da nossa vida. Então está moldando também o seu caráter, né? A sua atitude de não ser um desperdiçador, ser uma pessoa que está simplesmente torrando o seu dinheiro em coisas frívolas, em coisas vãs. É muito importante, está criando em você um caráter, não cuidando com o nosso coração, não dominar, né? O número 2 fala sobre isso. Nós passamos a dominar o dinheiro ao invés do dinheiro nos dominar. Nós não somos controlados
pelo nosso prazer em poder comprar as coisas, mas em administrar bem aquilo que Deus nos dá para a sua honra e sua glória, para o nosso bem também. Olha Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Então o próprio apóstolo Paulo já estava colocando esse princípio de você não ser subjugado por nada nem por ninguém, mas você estar no controle. Né? Não, quando você não se deixar ser escravo do pecado, porque vai levar você a ser dominado pelo pecado, ser controlado pelo pecado, vai levar você à morte, mas quando você se submete à verdade, quando você se submete à vontade de Deus, à justiça de Deus, isso vai levar você à vida. A obediência que leva à justiça, que leva à vida. Então, é interessante para ver como a administração dos nossos bens produz em nós, desenvolve em nós caráter também. Terceiro benefício que nós vamos olhar até aqui, você vai colocar em ordem a sua vida financeira. Embora esse está na letra C, é um dos grandes privilégios, um dos grandes, a paz que você conquista por ter em ordem a sua vida financeira não tem preço. Existe aquele cartão de crédito que fala, né? Você ter esse cartão, ter outras coisas, mas ter esse cartão não tem preço. Na verdade, você ter ordem na sua vida financeira vai trazer para você um grande alívio. Quantas pessoas nesse momento estão preocupadas, estão perdendo sono, porque tem dívidas extremamente grandes, extremamente altas, fugindo quando o telefone toca, não atendendo o telefone. Não precisa ser assim. Então, um dos benefícios de você desfrutar a administração fiel é você poder saber que a sua vida financeira está em ordem. Agora, quero olhar com você alguns princípios de fidelidade, pelo menos olhar aí 3 princípios bem importantes sobre fidelidade. Além daqueles que nós falamos, como é que a gente pode ser fiel? Então, a primeira coisa, se você desperdiça suas posses, pode ser que Deus remova aquilo que Ele tem dado a você. Se você não é um bom administrador, se você é um administrador negligente, irresponsável, então é bem possível que Deus ele remova as bênçãos que Ele tem permitido na sua vida. Olha o que diz Lucas 16:1. Um homem rico tinha um administrador e esse lhe foi denunciado. Então nessa parábola, também outra parábola de Jesus, está mostrando que má administração do dinheiro foi notável por aquelas pessoas que estavam ao redor. Se tornou público o problema que eles estavam enfrentando, que esse homem rico tinha esse administrador que era mau, que era um mau administrador. E da mesma maneira, nosso testemunho vai falar muito sobre a maneira como a gente lida com nossos bens. Há alguns anos atrás, tinha um pastor, estava numa igreja, e um amigo meu, e ele estava fazendo, a gente estava falando sobre, ele estava comentando sobre o valor do testemunho. E ele estava então fazendo compras, esse material de construção era próximo da igreja, a igreja sempre estava pegando material, estava em período de construção, então eles tinham um combinado, e a igreja pegava uma parte, depois pagava, e um certo dia o pastor estava lá comprando material, e o atendente falou, você é o pastor daquela igreja? Sim. Você conhece o irmão tal, fulano de tal? E ele disse, sim. E no coração desse irmão, desse pastor, ele estava pensando, olha, ele vai dar um testemunho de alguma coisa que aconteceu nesses dias. Talvez ele foi convidado para o culto, talvez ele foi convidado, apresentado ao evangelho. E aí o rapaz disse, então, eu quero que o senhor faça um favor para mim, pastor. Quando o senhor vê ele, pede para ele passar aqui, para ele pagar uma conta que faz um bom tempo que a gente está atrás dele e a gente não consegue achar. Pode imaginar qual o sentimento que esse irmão, esse pastor estava tendo naquele momento? Vergonha. Por quê? Porque agora ele tinha um membro da sua igreja, um irmão em Cristo, que estava sendo um mau testemunho para o bairro. Porque as pessoas estavam sabendo que ele era lá daquela igreja,
E tudo que a igreja estava cuidando com o seu testemunho, comprando, pagando em dia, pagando com fidelidade, agora estava sendo colocado em risco. Por quê? Porque uma pessoa tinha se colocado como membro da igreja, mas não estava pagando a conta. Então é notório, má administração do dinheiro vai se tornando público. Então, se isso é um desafio para você, comece para dar passos para não deixar que o seu nome seja um nome que seja colocado de uma forma ruim, né? Lucas 16:2 diz que o mau administrador foi demitido, acabou perdendo o seu trabalho. Letra B, segundo o princípio de fidelidade, nós devemos começar a praticar a fidelidade pelas pequenas coisas. A gente acabou de falar desse texto sobre a fidelidade nas pequenas coisas. Então, não espere as grandes coisas para ser fiel. Comece com aquilo que Deus tem concedido na sua mão. Se você tem um emprego e você ganha um salário que talvez não é o salário maior que você gostaria, seja fiel. Para que quando chegar as bênçãos de Deus para você ter recursos maiores, então você poder ter a mesma fidelidade no seu coração que você tinha quando você estava tendo as pequenas coisas. Olha Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Está vendo as palavras do Senhor Jesus Cristo? Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, seja fiel nas pequenas coisas. E quando chegar às grandes coisas, então você vai poder ser fiel também. E letra C, terceiro princípio de fidelidade, devemos cuidar bem das coisas dos outros, para que sejamos dignos de receber aquilo que Deus deseja nos dar. Então, seja um bom administrador, cuide daquilo que Deus tem lhe dado, seja sábio quando você tem que emprestar algo para alguém, você é um mordomo daquilo, mas também seja um bom mordomo quando você está administrando as coisas dos outros. Olha Lucas 16:12. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, princípios bem importantes aqui, né? Na prática, então vamos lá. Falamos bastante sobre finanças, sobre a nossa parte, falamos sobre fidelidade. Agora eu quero fazer um exercício, eu quero que você faça esse exercício nos próximos dias. Qual é o desafio? Fazer um relatório financeiro. Talvez você vai poder encontrar, tem vários modelos na internet, é muito fácil de achar, se você colocar lá no Google um relatório financeiro, orçamento também é outra palavra, você vai ter vários modelos, tem até modelos no Excel que você pode baixar e já ir preenchendo, colocar as áreas que você precisa destacar. Eu vou dar um modelo, daqui a pouco eu vou mostrar para você poder comparar e ser uma forma de começar a dar o primeiro passo de fidelidade, como é dar o primeiro passo em relação às suas finanças, para colocar em ordem a sua vida financeira. Então, fazer um relatório financeiro pode lhe fornecer uma visão real, uma visão da real situação que você está vivendo no momento da questão financeira. Agora, não é necessário você preencher com os valores exatos, mas a coisa mais importante é que depois que você faça o seu orçamento, depois que você fazer esse relatório financeiro, você volta periodicamente nesse relatório para que você possa estar ciente do seu progresso. Eu diria até mais, no começo, você voltar semanalmente, regularmente. Depois, com o tempo, você pode ir planejando, aumentando uma vez por mês, no começo do mês, até que você vai pegando, sanando as dívidas que você tem. Nós vamos falar sobre isso mais depois. Então, deixe-me já colocar aqui para você esse modelinho aqui que a gente tem. Esse modelo aqui está na apostila. Eu coloquei um ao lado do outro. Realmente ele está a parte das saídas está embaixo. Mas nota aí o que você tem nesse relatório financeiro pessoal. Primeiro você tem as entradas aqui do lado esquerdo. E você tem então o dinheiro que você está recebendo em mão, seja o que você recebe do seu trabalho, da sua renda mensalmente, ou dos negócios que você faz, você vai somando. Então vamos pensar em termos de um relatório mensal, que é um relatório financeiro do mês, né? Pode ser tanto perspectivo futuro, eu estou no começo do mês, dia 1º de junho, 1º de julho, e aí você vai olhando para frente do mês e
você vai juntando os valores. Poupança, se você tem algum investimento, algum fundo, alguma aplicação, você vai colocar nessa linha. Se você tem algum recebimento de imóveis, talvez um aluguel ou algum imóvel que você está recebendo também, ou de alguma venda, carro, se você fez alguma venda, você tem alguma coisa que você, alguma entrada em relação a isso. Sei que não é uma coisa muito da nossa cultura em relação a joias, mas também é uma maneira de investir. Se você tem, você vai colocar aqui. Outras entradas, né, aqui eu só coloquei para ilustrar aluguel, propriedades, você está recebendo. Fundo de aposentadoria, talvez você já tenha algo que entra de um fundo, de uma aplicação que você tem feito nos últimos anos, então você vai colocar aqui. Outras entradas, talvez vendas, produtos que você trabalha, e aí a soma total. Muito bem, aí as saídas, você vai relacionar tudo que você está saindo, vai somar todas as contas, aqui eu chamo de contas periódicas, ou seja, água, luz, o condomínio, o aluguel, telefone, internet, você soma tudo e coloca aqui. Tem gastos com faculdade, escola, cursos, né? Talvez os filhos estão fazendo cursos, aula de inglês, teatro, seja o que for, você vai colocar aqui. Carro, gastos, manutenção, prestação, dívida, você vai colocar aqui. Empréstimos que você fez do banco, do cartão, você vai colocar aqui. Plano de saúde também e outros gastos eventuais que você tenha, você vai colocar aqui. E o total de saídas, então você vai somar todos esses valores e aí você vai então pegar o valor das saídas, o valor das entradas, vai fazer a subtração e aí você vai ver o que está sobrando ou, pior, né, o que está faltando. Então é muito importante você poder fazer isso, e no próximo estudo nós vamos falar bastante sobre dívida, e é muito importante porque quando você está enfrentando situação de dívida, muitas vezes a pessoa ela não tem noção de como está ruim o problema. Mas aqui nós precisamos ser bastante realistas, nós precisamos saber, para a gente poder saber como trabalhar e quanto tempo vai levar. E eu não vou simplificar para você. Talvez vai ser trabalho árduo, talvez vai ser um trabalho de 1 ano, pode ser um trabalho de 2 anos, até 3 anos, para você poder, passo a passo, colocar em dia a sua vida financeira. Mas lembra de um dos benefícios que a gente viu? Você poder ter tranquilidade de você colocar a sua vida financeira em ordem. Então, veja um dos orçamentos que você acha, começa trabalhando nisso durante essa semana, vai colocando lá, pede sabedoria a Deus para você lembrar os gastos, tanto as entradas quanto a saída, e a gente vai trabalhando passo a passo nesse sentido, tá bom? Então, qual é o desafio final? Precisamos ser fiéis de administrar bem o que Deus nos tem dado. Lembra, esses valores que Deus está dando na sua mão, quer nosso trabalho de colocar, sermos fiéis nisso. É muito importante que você entende que Deus, vendo a seriedade que você está tendo com as suas contas, Ele pode até abençoar você, e eu já vi isso acontecer em diversos momentos, pessoas que tinham valores altos, mas a atitude de fidelidade dela fez com que Deus até abençoasse, muitas vezes até da metade para o fim, valores que entraram que acabou sendo usado para pagar a conta. Deus, ele sabe das suas dificuldades, ele conhece nossas lutas e ele até na sua bondade nos abençoa, mas precisamos ser sérios nisso, precisamos ser realistas com isso. Lembra, administrar dinheiro envolve seriedade, como um cavalo chucro, fica firme na rédea e logo talvez no começo ele vai brigar, mas ele vai entender, o seu coração vai entender, sendo colocado no lugar certo, a dirigir seu coração para agradar a Deus e para louvar o Senhor e glorificar o seu nome, até mesmo através da sua vida financeira. Muito bem, então, no nosso próximo estudo, nós vamos falar bastante sobre dívidas, tem alguns princípios bem legais que nós vamos ver, eu acredito que vai ser bem útil para ajudar você a encontrar talvez uma palavra bem especial nesse tempo, que é esperança até mesmo para a sua vida financeira. Vamos orar, pedir a Deus a sua sabedoria para nos ajudar em como nós podemos fazer isso.
Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus pela sua palavra, que é tão rica, há tantos estímulos para sermos fiéis ao Senhor, para sermos responsáveis, para sermos sérios, para sermos maduros com relação à questão financeira. O Senhor sabe, ó Deus, as dificuldades de cada família, o tempo que estamos vivendo também, as ansiedades que advêm das dificuldades, às vezes, para poder manter as nossas contas em dia. Nos ajuda a honrar o Senhor em nossas finanças, para que o nome do Senhor seja sempre um bom testemunho em nosso viver. Nos ajuda, Deus, a darmos passos de fidelidade, de compromisso com o Senhor, compromisso com a sua palavra, obediência ao Senhor e ser um grande testemunho. Nos ajuda, Pai, a encontrar esperança, até mesmo nas situações financeiras, nas dificuldades financeiras que muitas vezes acabam acontecendo em nosso viver diário. E é por isso que nós oramos, agradecemos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.